Ex-zagueiro do Flamengo se aproxima de trocar o Napoli por clube espanhol. O jogador de 23 anos atua na Europa desde o ano passado. Trata-se de Nathan. Ele está próximo de fechar com outro clube no cenário do futebol, novamente futebol europeu. De acordo com informações do jornalista italiano Fabrizio Romano, o Real Betis avançou na negociação com o Napoli, equipe do brasileiro, por um acordo de empréstimo com opção de compra ao fim da atual temporada. Nathan chegou ao clube italiano no começo da temporada passada, em agosto, e oscilou, sendo reserva na maioria das partidas. No total, o zagueiro entrou em campo em 21 jogos e deu uma assistência pelo Napoli. Revelado na base do Flamengo, o zagueiro fez apenas 18 jogos como profissional no clube carioca. Em 21 foi emprestado ao Bragantino, com a opção de compra. O clube paulista deve exercer a cláusula e adquiriu Nathan em definitivo. A operação no total gerou 28 milhões de reais ao clube carioca, que ainda manteve 12% dos direitos do zagueiro. Mas opa, pera lá, eu quero saber, tu já aposta na 1x? A 1xBet, meu amigo e minha amiga, é a melhor casa de apostas do mercado, com as melhores cotações e odds. Se eu tô anunciando aqui é porque o negócio é sério, bom de verdade. O depósito e saque são feitos via Pix, em poucos minutos o valor estará na sua conta bancária. E utilizando o meu cupom e se cadastrando pelo meu link, o primeiro depósito será dobrado, 50 vira 100 e assim por diante. A 1xBet também tá muito forte no mercado do eSports, então você tem uma variedade do que escolher. Pode mandar teu palpite em campeonatos como o Brasileiro, a Copa do Brasil e a Libertadores. Lá tem vários jogos interessantes para você fazer a fezinha. E o meu cupom é ZUEFUT. Coloca o cupom ZUEFUT que vai estar aqui embaixo na descrição para você aproveitar e não perder tempo. E ZUEFUT adverte, jogue com responsabilidade. Não esquece de ir lá, de ativar o cupom e claro, vamos ao vídeo. O Chelsea tenta acordo de João Félix em meio à venda de Gallagher para Atlético de Madrid. Atacante português já teria até topado voltar ao clube inglês, onde esteve por 6 meses há 2 temporadas atrás, segundo diferentes veículos. O interesse do Chelsea em João Félix teria vindo à tona depois do fracasso nas conversas com Samu Omorodion, jovem que pertence ao Atlético e rumaria a Londres como moeda de troca na venda de Gallagher. O nome do português teria surgido como opção para os ingleses e modificado o rumo nas negociações, segundo o jornal Marca. Enquanto isso, o Gallagher segue em Madrid, esperando o acordo total entre Chelsea e Atlético. O João Félix, que estava com futuro incerto no Atlético, já teria até topado a possibilidade de voltar ao Chelsea, informado isso a seu empresário Jorge Mendes, segundo o jornalista Fabrizio Romano. O português, inclusive, já veria com bons olhos a permanência em Londres ainda ao fim do empréstimo, há 1 ano, mas não teria contado com a aprovação do técnico Mauricio Pochettino. O atacante de 24 anos foi cedido pelo Atlético de Madrid ao Chelsea no começo do ano passado, no meio da temporada 22-23, quando sua relação com o técnico Diego Simeone ficou insustentável. Os ingleses chegaram a pagar 11 milhões de euros para ter o atleta temporariamente, mas não quiseram comprá-lo ao fim do vínculo. Ele realizou 20 jogos com a camisa do clube, marcando 4 gols. O João Félix agora está à espera da definição de seu futuro, depois de retornar de mais um empréstimo. O português passou a última temporada no Barcelona, que também não o contratou em definitivo. O atacante teve seu nome ligado a diferentes clubes nas últimas semanas, como Aston Villa e Benfica, que sonharia com seu retorno. O atleta de 24 anos se reapresentou ao Atlético após a disputa da Euro 24 com a seleção portuguesa, quando ficou marcado ao perder um pênalti na disputa decisiva que terminou na eliminação diante da França nas quartas de final. Ele vem participando da pré-temporada com o clube espanhol e participou de 2 amistosos até agora, marcando 1 gol. O Everton na Inglaterra negocia a contratação de Vitor Roque e teve sua primeira proposta rejeitada pelo Barcelona, de acordo com o canal alemão Sky Sport e veículos da imprensa espanhola. O clube inglês colocou na mesa 25 milhões de euros, mais 3 milhões de euros em bônus, que daria em torno de 168 milhões de reais, mas os espanhóis não abrem mão da pedida entre 30 milhões de euros e 35 milhões de euros, que variam entre 180 milhões e 210. O Barça aceita emprestar ou até vender o Vitor e comunicou a decisão ao empresário do jogador André Curi, segundo o jornal Marca, e a ideia é chegar a um acordo até a próxima semana para não estender a indefinição. De acordo com a publicação, um dos motivos do Barcelona para negociar o Vitor Roque é a questão financeira. Para poder inscrever o atacante no elenco da próxima temporada, a diretoria precisaria abrir espaço salarial, o que ainda é uma dificuldade para o Barcelona. Vitor Roque chegou ao Barça no início do ano, comprado ao Atlético Paranaense
Paranaense, mas foi pouco utilizado. O atacante soma 14 partidas e 2 gols com a camisa do time catalão. Ele não foi relacionado no troféu Juan Gamper, partida dessa segunda-feira, em que o Barça perdeu para o Mônaco por 3-0 no Estádio Olímpico Louis Compagnie. O Liverpool se movimenta para encontrar um futuro substituto de Alisson. O clube inglês tem Mamadou na mira deles e já aceitou as bases com o goleiro georgiano de 23 anos do Valência. E destaque também na Eurocopa, de acordo com o jornal espanhol Marca e o jornalista Fabrizio Romano, especializado no mercado da bola. Falta apenas os clubes chegarem a um acordo, uma vez que o lado espanhol quer 40 milhões de euros pelo jogador, 240 milhões de reais. Segundo as publicações, Mamardashvili aceitou fechar com o Liverpool e ser emprestado durante 1 ou 2 temporadas, antes de assumir a titularidade no lugar de Alisson. O brasileiro tem 31 anos atualmente. O Bournemouth surge como o principal interessado e possível destino nesse período. De acordo com Marca, o Liverpool teve 2 propostas rejeitadas pelo Valência. Agora na mesa estão 35 milhões de euros, valor que parece definitivo, nas palavras do diário espanhol. Mamardashvili foi um dos melhores goleiros da Euro de 24, sediada na Alemanha em junho e julho. Com direito à ficha limpa na vitória sobre Portugal, ele ajudou a Geórgia a se classificar para a fase eliminatória justo na primeira vez que o país disputava a competição. A seleção se despediu nas oitavas de final, goleada pela Espanha, que viria conquistar o troféu. Mamardashvili está no Valência desde 21, quando chegou por empréstimo do Dinamo Tbilisi, e 6 meses depois o clube espanhol pagou 850 mil euros para tê-lo definitivamente. Atualmente tem contrato até junho de 27 e são 100 jogos pela equipe valacentista. O Manchester United não vem poupando nenhum esforço para se reforçar nessa janela de transferências. A equipe inglesa já desembolsou 164 milhões de euros com 4 reforços. Até o momento, o time inglês anunciou 4 nomes, sendo eles Leny Yoro, De Ligt, Mazraoui e Zirkzee. Todavia, o clube não pretende parar por aí. Isso porque o time também está de olho em um atacante do Barcelona para a temporada. A ideia é se prevenir caso perca algum atacante nessa janela. De acordo com a Gol, em meio ao interesse do futebol saudita em Antony e do PSG em Sancho, o Manchester United já definiu Rafinha do Barcelona como possível substituto. O jogador é muito bem avaliado pela diretoria dos Red Devils e inclusive é tratado como negociável pelo Barcelona, que atravessa a crise financeira. O próprio Antony já revelou em entrevista que deseja permanecer, enquanto o Sancho, apesar do futuro incerto, ainda não avançou nas conversas com o PSG. E se por um lado o Flamengo pode perder o Wesley, pode ganhar um meia, e em busca de um meio campo, o Fla apresentou uma proposta de 18 milhões de euros, 109 milhões de reais, pelo argentino Carlos Alcaraz, meia do Southampton. Apelidado de Charlie, o atleta chegaria para ser opção para as posições de Arrascaeta e De La Cruz, atua tanto como camisa 8, quanto na função de armador principal da equipe. O jovem se profissionalizou em 2020 com a camisa da academia, ele fez 83 partidas oficiais e marcou 12 gols. Transferiu-se para o Southampton no início de 23. Pelo clube inglês, foram 47 partidas e 8 gols marcados. Em fevereiro de 24 foi emprestado à Juventus, mas os italianos decidiram por não exercer a opção de compra. Em 2023 ele teve sua primeira convocação para a seleção argentina de Lionel Scaloni. Na atual janela, o Flamengo voltou a tentar a contratação do meio-atacante Claudinho do Zenit, mas internamente a negociação é considerada muito difícil. Alcaraz poderia ser muito útil e surpreenderia muita gente se realmente viesse a figurar jogando pelo Flamengo. O Milan anunciou nesta segunda-feira a contratação do lateral direito Emerson Royal, de 25 anos, que estava no Tottenham. O brasileiro assinou o contrato com o clube italiano até 30 de junho de 28, com opção de extensão por mais um. O GE já havia noticiado o acerto pela transferência na sexta-feira da semana passada e a confirmação veio nesta segunda. O Milan deve pagar até 20 milhões de euros ao Tottenham pelo jogador, que já passou até por exames médicos. O lateral direito vai vestir a camisa de número 22, o mesmo usado no passado pelo meio-atacante Kaká. Em meados de julho, o próprio Emerson Royal deu uma entrevista em que considerou como especial o interesse do Milan. Ele estava incomodado com um pouco aproveitamento no Tottenham nos últimos meses. Na temporada passada, disputou 24 jogos, sendo 15 como titular e 11 como reserva, média de 56,7 minutos em campo. Emerson estava no clube inglês desde 2021-22. Trata-se da terceira contratação do Milan para a temporada 24-25. As outras duas foram o zagueiro Pavlovic, ex-Salzburg, e o centroavante Morata, que defendia o Atlético de Madrid. Além disso, o clube italiano exerceu recentemente a obrigação da compra do lateral Alex Jimenez, do Real Madrid. Por se tratar de uma negociação internacional, o Atlético Mineiro e a Ponte Preta devem receber um percentual do valor da transferência, por causa do mecanismo de solidariedade da FIFA.
O que tava na cara foi de vez escancarado ainda mais para a sociedade. Rodrigo e City podem ficar mais próximos do que nunca, isso porque Pep Guardiola aparentou ser um obcecado pelo raio. O jornal AS divulgou que recentemente Pep Guardiola ligou diretamente para Rodrigo, sem intermediadores, para poder trazer o raio para o City. O diário AS também divulgou que o Liverpool intensamente quis conversas com o craque e que Jürgen Klopp, desde muito cedo, antes do Rodrigo ir para o Real, ficou muito atento aos lances do jogador no Santos, só que ainda assim a sua transferência para os Reds foi barrada. Só que essa ligação de Rodrigo com Guardiola realmente ocorreu e Pep ainda sonha com o craque. Aparentemente um verdadeiro sonho de consumo. Guardiola desde sempre mostra que é muito ligado em jogadores brasileiros. Basta ver como, por exemplo, ele fez altas ofertas por Lucas Paquetá e que por aquele escândalo todo que aconteceu não deu certo ele sair do West Ham pro City. Só que City e Rodrigo podem realmente se encontrar. Em recente entrevista, o Rodrigo chamou o City de melhor time do mundo e até chegou a incendiar rumores de transferência, mas altíssimos rumores mesmo. Lembrando que a priori o brasileiro quer continuar no Real e os dirigentes do clube querem que o atacante permaneça, mas que procuram acima de tudo a estabilidade da equipe de Ancelotti. E em recente fala para DAZN, o brasileiro do Real deixou o futuro em aberto. Tudo pode acontecer. Eu tenho um contrato aqui, mas foi um prazer para mim os anos em que estive. Sempre quero estar nesse clube, mas tudo pode acontecer. Vamos ver. A verdade é que Rodrigo no City, convenhamos, na situação atual, teria mais liberdade para apresentar o seu futebol e na posição hierárquica do Real Madrid, ele acabou perdendo muitos pontos com a chegada de Endrick e primordialmente a de Kylian Mbappé. Rodrigo para alguns é até tratado como o patinho feio do Real Madrid hoje em dia, já que para muitos ele é coadjuvante e as pessoas até esquecem que eles jogam lá. Seria uma boa tanto para o clube quanto para o raio? Comenta aqui. Mais um vídeo de transferências concluído com sucesso. E eu só cheguei até aqui por sua causa. Prazer, eu sou Zefute, muito obrigado por você ter chegado até aqui. Deixa o like e se inscreva no canal. Um abraço a todos e vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!